Fala pessoal, vamos resolver aí mais uma questãozinha da aula 8 da apostila de Química. Essa é a questão 3 do Enem PPL de 2019. Vamos lá. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era, e aí ele te dá várias opções aí para a causa desse óbito, né? O que acontece é o seguinte, essa fogueira em ambiente fechado, né, depois de um tempo, né, o oxigênio que vai ser ali consumido na combustão, a reação de combustão, né, quando a gente tem a queima de um combustível, a gente precisa do comburente, que é o oxigênio, né, e se essa combustão for completa, a gente tende a gerar aí CO2 e água. Certo? Conforme a nossa quantidade de oxigênio vai diminuindo, a combustão aí tende, né, a ser mais incompleta, né? E aí produzindo mais monóxido de carbono e água ou fuligem, né? E fuligem. Então, ali na letra A a gente tem produção de fuligem pela fogueira, né? E na letra E, a gente poderia ficar confuso na letra E, porque a letra E fala geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. Então, eu falei para vocês, né, a gente relembrou aqui que a combustão incompleta gera monóxido de carbono e fuligem também, né? Então, ó, a B fala liberação de calor intenso pela fogueira, não é, né? Consumo de todo o oxigênio pelas pessoas. Na verdade, quem está consumindo o oxigênio ali é a reação de combustão, né? D. Geração de queimaduras pela emissão de faíscas da lenha. Né? Então, também não, né? Porque o enunciado ele te fala que as pessoas ele te relatam um acontecimento. Ó, o risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira. Então, aí, o que está causando aí, né, esse fato das pessoas adormecerem, né, antes de apagar a fogueira e morrerem, né, e não despertarem, né? O que acontece é que quando a gente tem, vamos falar um pouquinho de combustão para a gente entender essa questão. Quando a gente tem uma combustão completa, a gente tem aqui botei aqui um hidrocarboneto, um combustível, né? A gente tem o combustível mais O2 gerando CO2 e água. Essa aqui é uma combustão, né, completa. Quando a gente tem uma combustão incompleta, a gente vai ter aí um combustível, né, com aqui o comburente O2 gerando monóxido de carbono e água, né, ou carbono aqui, esse carbono aqui, né, sólido, né, que é a fuligem e água, tá? Então aí nesse caso a produção, né, a diminuição, como ele te fala lá no enunciado que eles estavam aí numa sala fechada, ele te descreve essa sala fechada, esse oxigênio, esse comburente aí, ele vai ficando mais escasso, né? E aí a combustão incompleta, ela tende a acontecer, produzindo aí monóxido e fuligem. Só que essa fuligem, ela não é tão tóxica assim quanto o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás super perigoso, porque quando ele é inalado numa quantidade muito grande, né, ele é absorvido pelos pulmões e atinge aí a corrente sanguínea, né, entrando aqui um pouco agora na biologia. Uma vez que ele atinge aí a corrente sanguínea, ele interage aí com a hemoglobina, né, que transporta o oxigênio no nosso corpo e causa a asfixia, porque ele entra no lugar do oxigênio. Então, o monóxido ele mata por asfixia. Além de tudo, ele é o responsável aí pelas pessoas adormecerem, né, como cita aí o enunciado. Porque o monóxido ele tem aí como consequência, quando inalado em grande quantidade, ele causa esses sintomas de confusão, dor de cabeça, de dormência, né? Então ele faz a pessoa aí adormecer e depois ela morre por asfixia. Então, uma vez que a fogueira está lá queimando, está produzindo monóxido de fuligem, né? Claro que a fuligem ela pode, né, ser um problema também se você ficar inalando, né, durante muito tempo, mas o monóxido ele é mais perigoso, ele é mais letal aí
no caso, do que a fuligem. Então, essa combustão ela vai ser incompleta, né, e vai produzir aí esse monóxido de carbono, vai gerar esse monóxido de carbono e vai causar aí essa dormência e possivelmente óbito se ninguém chegar para socorrer, ninguém, enfim, perceber essa situação. Inclusive, o monóxido de carbono, existem aí notícias, né? Vocês podem colocar aí no Google que vocês vão achar de pessoas que morreram asfixiadas por monóxido de carbono, né? Pessoas que ficaram com o carro dentro de garagens fechadas, né? Pessoas já houveram acidentes aí em outros países com aquecedores a gás, tudo isso pela emissão aí, a partir de uma combustão incompleta de monóxido de carbono, que é um gás que quando inalado assim em altas concentrações, ele pode ser bem letal aí pra gente, certo? Então essa questão aí, gabarito letra E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha.